Lançado pela Netflix no final de 2021, Army of the Thieves nasceu sob a sombra de seu irmão mais velho e muito mais beneficiado pelo marketing, Army of the Dead, dirigido pelo polêmico diretor Zack Snyder. Apesar de nascer com o estigma de uma história prequel e anterior à apresentada 2 meses antes, Army of the Thieves prova que é essencialmente importante para a construção dessa franquia, pois contém eventos que, ao que tudo indica, serão revisitados no terceiro capítulo, Planet of the Dead, já anunciado pelo diretor. Dito isso, apesar de se distanciar muito do estilo narrativo e de direção de Army of the Dead, Army of the Thieves se mostra como uma história digna de ser contada, sendo puxada para o humor e por vezes até para a comédia romântica, mas apesar disso, leve e até mesmo mística, se analisada por determinadas óticas. Se passando 6 anos antes dos eventos em Las Vegas, Army of the Thieves apresenta o passado, mas principalmente a origem de Ludovic Dieter, aqui ainda conhecido como Sebastian. Tímido, com problemas de socialização e insatisfeito com a própria vida, o protagonista obedece todos os estereótipos de um personagem introvertido e deslocado dentro da sociedade, pois possui um intelecto e mente muito singulares e que, por vezes, mostram traços de genialidade, o que custa a ser compreendido por qualquer um que se aproxime de si. Apesar de ser um prodígio, sua rotina continua a obedecer sempre o mesmo roteiro, com Sebastian trabalhando em um pequeno barco em Hamburgo, onde atura clientes insatisfeitos e, uma vez livre, se dedica aos seus hobbies, que incluem a literatura clássica germânica, a música clássica e ao estudo e resolução de códigos para abrir cofres, o que inclusive o faz ter um canal no YouTube dedicado exclusivamente a contar as suas histórias com os artefatos, e as histórias de grandes obras como os 4 cofres lendários de Hans Wagner, um grande artesão alemão que, após terminar a sua obra-prima, o Götterdämmerung, se trancafiou em um dos seus cofres invioláveis e lá permaneceu até a sua morte, com esse, inclusive, servindo como sua tumba ao ser jogado no oceano com o corpo do artesão dentro. Ao ser contatado em um dos seus vídeos por um usuário misterioso, Sebastian é captado em uma competição de abertura de cofres por um grupo de ladrões especializados em grandes assaltos, que precisavam de um novo especialista após o seu último ter sido capturado. Por ser o maior especialista conhecido em obras de Hans Wagner, Sebastian acaba por acertar o trabalho, não pelo dinheiro ou pela emoção de estar cometendo um crime, mas simplesmente pela oportunidade de entrar em contato com uma dessas obras-primas. Mesmo tendo relutado em primeiro momento, devido ao perigo da missão, o protagonista acaba aceitando, muito em virtude do pedido pessoalmente endereçado por Gwen, por quem se apaixona quase que instantaneamente, mesmo que demore a entender e aceitar tal sentimento pela ladra, pois sabe que é uma paixão improvável e proibida. Quando finalmente adentra na força-tarefa, Sebastian logo é apresentado ao grupo, e sem delongas, eles partem para a primeira das 3 localidades onde o primeiro dos cofres estaria localizado, e apesar de progredirem sem grandes problemas na missão, o sucesso não impede que, mesmo assim, logo o grupo de ladrões comece a exibir problemas internos, muito em virtude do desenvolvimento que surge entre Gwen e Sebastian, que vai lentamente minando a mente de Brad, que também era apaixonado por ela, e por fim, acaba se provando como um dos verdadeiros vilões da trama. Desde a forma como Sebastian conta a história dos cofres ainda em seus vídeos para o YouTube, até as cenas onde narra as obras de Wagner para Gwen enquanto abre os cofres, a narrativa mostra que contém muito respeito pela mitologia germânica, pela obra de Richard Wagner, um dos maiores músicos alemães, e pelo aspecto monumental que é atribuído aos próprios cofres, que foram inspirados nas obras do músico. Como em muitas das histórias épicas, aqui também pode ser percebido uma reimaginação do chamado do herói para Sebastian, que passa pelas mesmas fases de dúvida, provação e aceitação do seu papel no destino e no mundo. Relutante em um primeiro momento, por não se sentir capaz de tais feitos, e até mesmo negando o convite em um primeiro momento, Sebastian logo passa a dar mais atenção para sua própria vida, e percebe o quão infeliz estava, pois jamais havia se tornado parte de alguma coisa importante, ou mesmo havia feito algo que valesse o seu tempo e escrevesse o seu nome na história. O protagonista ainda continha claras ressalvas morais acerca do trabalho que realizariam, mas a oportunidade de abrir os cofres tidos como obras de arte fala mais alto na mente de Sebastian, que finalmente percebe que era essa a sua chance de se tornar uma lenda em meio a esse ramo, pois seria ele o responsável por abrir não somente um, mas 3 dos cofres de Hans Wagner, e quem sabe assim, desvendar ao menos um pouco dos segredos de sua mente nebulosa. Mencionados e mistificados durante toda a trama, quando Sebastian finalmente entra em contato com os cofres e toda sua beleza e estética são mostrados, fazendo jus às descrições do protagonista, a narrativa dedica um carinho especial para retratar o processo de abertura dos cofres,
as engrenagens se movendo e todo o complexo mecanismo que impede que pessoas não dignas consigam abri-lo. Sebastian, além de um mero invasor, também é um admirador e apreciador da obra de Wagner, e por isso foi capaz de entender a forma como os cofres funcionavam, e assim abri-los em um tempo recorde. O que levanta uma inevitável comparação entre ambos, que são mostrados como gênios que jamais haviam sido compreendidos. Como o próprio Sebastian havia dito mais cedo na trama, mesmo estudando a fundo toda a história de Hans Wagner, jamais havia entendido com precisão as causas de seu suicídio, ao menos até abrir o segundo cofre, quando finalmente compreende a dificuldade de se conviver com a própria mente genial, cercado de pessoas que jamais o compreenderiam ou serviriam ao menos como um porto seguro. Hans havia vivido toda a sua vida sozinho. O peso da morte da sua esposa e filho agravavam ainda mais a situação, pois eram as únicas pessoas que o inventor havia amado, e mesmo assim, haviam sido retiradas à força de sua vida. Dessa forma, após finalmente completar a sua obra-prima, Hans morreu como viveu, sozinho, o que fez Sebastian passar a temer seu próprio destino, pois percebe que semelhanças demais entre a história de vida do inventor e a sua própria, o que por fim o faz dedicar ainda mais empenho em se aproximar de Gwen, pois ela havia sido a única pessoa que havia demonstrado interesse genuíno em sua mente, mas o que inadvertidamente faz com que o grupo rache ao meio de uma vez por todas. Apesar de toda a dedicação com o desenvolvimento de Sebastian e seu relacionamento com Gwen, a trama ainda assim contém problemas de roteiro, os quais nem tenta esconder. Desde o início, fica implícito que certos personagens haviam sido adicionados apenas por uma questão de conveniência. Brad Cage, por exemplo, adentra a trama apenas com o único propósito de ser um interesse amoroso tóxico em Gwen, com que Sebastian precisa competir e sair como mocinho. Corina, aparentemente um dos membros mais compromissados e focados do grupo, acaba por fim traindo-os sem qualquer motivo aparente, apenas por razões extremamente egoístas, apesar de já ter dito anteriormente na trama que havia forma de retirá-los da prisão caso fossem capturados. E somado a isso, há também Ralph, o motorista do grupo, e o próprio policial Delacroix, que sequer recebem tempo de tela necessários para explicar o mínimo sobre si próprios e suas motivações. A trama deixa claro que não se aprofundaria em nenhum desses personagens, pois conserva o maior tempo de tela possível para Sebastian e Gwen, que desenvolvem uma relação que transcende o roubo ou o próprio interesse amoroso, mas passam a se conhecer conversando sobre suas próprias vidas e sonhos, que muitas vezes haviam sido deixados em segundo plano no passado por esses personagens. Apesar de problemático e extremamente fora de hora, o relacionamento entre ambos esses personagens também se prova como essencial para o prosseguimento do plano, pois é apenas por essa ligação que o terceiro roubo ocorre, e o que os faz se conectar de uma forma ainda mais íntima. Apesar de ter esse enfoque no roubo, Army of the Thieves é essencialmente uma reimaginação de uma história épica de um romance, pois se estabelece um paralelo direto entre a cronologia das obras de Wagner e o próprio romance entre Sebastian e Gwen. Conforme a história é contada em 4 atos, apesar de se conhecerem e se apaixonarem, ambos não podem ficar juntos em um primeiro momento, e quando finalmente o amor prevalece, ambos são separados por circunstâncias que fogem de seus controles. Como é o caso da prisão de Gwen, que sacrifica sua liberdade para garantir a fuga de Sebastian para os Estados Unidos e, assim, ganhar uma segunda chance, e quem sabe um dia, abrir o quarto cofre e se reencontrar com sua amada, assim como no final da epopeia escrita por Wagner. Despretensioso e divertido, Army of the Dead navega por entre gêneros para entregar uma história que, apesar de carregada de mitologia e misticismo, também é leve e direta em seu cerne. Servindo como prequel a Army of the Dead, a trama consegue construir com solidez o passado de Ludwig, ou Sebastian, e inicia de forma não tradicional uma franquia que tem tudo para chamar atenção nos próximos anos, seja pela qualidade de suas histórias e metáforas, ou mesmo pelo estilo de direção controverso de Zack Snyder.